Já sabemos que os economistas comportamentais estudaram o modo como nos enganamos em relação ao dinheiro, e mais adiante neste capítulo eu vou compartilhar algumas das maneiras pelas quais podemos nos enganar e, automaticamente, fazer a coisa certa. Mas eis aqui o segredo do sucesso. Você precisa fazer o ato de economizar se tornar automático. Como Burton Malkiel me disse durante o nosso encontro, a melhor maneira de economizar é quando você nem chega a ver o dinheiro. É verdade. Pelo fato de nem ver esse dinheiro entrando, você vai se surpreender com os meios que existem para equilibrar o seu orçamento. Em certos momentos, vou mostrar algumas maneiras excelentes e fáceis de automatizar suas economias, de modo que o dinheiro seja redirecionado antes mesmo de chegar à sua carteira ou à sua conta corrente. Mas primeiro vamos ver alguns exemplos verídicos de pessoas que vivem dos seus salários e que conseguiram economizar e construir uma verdadeira riqueza, mesmo quando as probabilidades estavam contra elas. Distribuindo milhões. Theodore Johnson, cujo primeiro emprego foi na recém-formada United Parcel Service, em 1924, trabalhou arduamente e foi ganhando espaço na empresa. Ele jamais ganhou mais de $14.000 por ano, mas eis aqui a fórmula mágica. Ele poupou 20% de cada salário que recebeu e todos os bônus de Natal, e aplicou esse montante em ações da empresa. Ele tinha um número em mente, uma porcentagem de sua renda que acreditava ser preciso economizar para sua família, assim como você vai fazer ao fim deste capítulo, e se comprometeu com isso, por meio de desdobramentos de ações e de boa dose de paciência à moda antiga. No fim, Theodore Johnson viu o valor de suas ações da UPS subir para mais de $70 milhões ao completar 90 anos de idade. É quase inacreditável, não é? E a parte mais incrível é que ele não era um atleta talentoso como Mike Tyson, nem um diretor brilhante como Francis Ford Coppola, ou um alto executivo. Ele era chefe de departamento pessoal. Mas Johnson compreendeu o poder da capitalização composta desde muito jovem, e isso causou enorme impacto em sua vida, e, como se pôde constatar, na vida de muitas outras pessoas. Ele tinha uma família para sustentar, e despesas mensais para cumprir, mas para Theodore Johnson nenhuma conta em sua caixa postal era mais importante do que um futuro promissor. Ele sempre pagou o seu fundo de liberdade primeiro. No fim da vida, Johnson conseguiu fazer algumas belas e significativas coisas. Com aquele dinheiro todo, ele doou mais de $36 milhões para uma variedade de causas educacionais, incluindo 3,6 milhões para 2 escolas para surdos, porque ele tinha problemas de audição desde a década de 1940. Ele também criou um fundo para bolsas de ensino superior para os filhos dos funcionários da UPS. Você já ouviu a história de Osceola M. Secart, de Hattiesburg, no Mississippi? Uma mulher que só estudou até a 6ª série e que trabalhou durante 75 anos, lavando e passando roupas. Ela levava uma vida simples e sempre teve o cuidado de separar parte de seus ganhos. Eu colocava na poupança, explicou Osceola, sobre a sua filosofia de investimento. Nunca retirai nada dali. O dinheiro foi simplesmente acumulando. E, sim, o dinheiro dessa senhora se acumulou de verdade. Aos 87 anos de idade, M. Secart virou notícia nacional quando doou $150 mil para a Universidade do Sul do Mississippi com o objetivo de criar um fundo para bolsas de estudo. Essa mulher não tinha a presença cinematográfica sedutora de uma Kim Basinger ou o talento musical diferenciado de um Willie Nelson, mas trabalhou muito, e sua intenção era garantir que seu dinheiro também Trabalhasse duro. Quero ajudar o filho de alguém a entrar na faculdade, ela disse, e foi exatamente isso que conseguiu fazer, graças à sua boa vontade. Sobrou até um pouco para um pequeno item de luxo. Ela comprou um aparelho de ar-condicionado para sua casa. No lado totalmente oposto do espectro, temos o estimulante exemplo de Sir John Templeton, uma das minhas inspirações e um dos maiores investidores de todos os tempos. Tive o privilégio de me encontrar com John e entrevistá-lo várias vezes ao longo dos anos, e incluo nossa última entrevista na cartilha de Bilionários. Eis aqui um pouco de sua história. Ele não começou como Sir John. Teve uma origem humilde, no Tennessee. John precisou abandonar a
Faculdade porque não podia pagar a mensalidade, mas desde jovem reconhecia o poder incremental da poupança. Ele se comprometeu a reservar 50% do que ganhava, pegou suas economias e as colocou para trabalhar em alto estilo. Analisou a história e constatou a recorrência de um padrão nítido. Tony. Quando o pessimismo chega ao ponto máximo, nós encontramos os bons negócios, ele me contou. Não existe nada, que faça baixar mais o preço de uma ação do que a pressão de vender. Pense nisso. Quando as coisas estão indo bem na economia, é possível que você receba várias ofertas em casa e fique esperando pelo preço mais alto. Nos mercados com tendência de alta, é difícil os investidores fecharem um bom negócio. Por quê? Quando tudo vai bem, é da natureza humana pensar que vai continuar bem para sempre. Se há um colapso, as pessoas debandam. Eles vendem a casa, suas ações e seus negócios por quase Nada. ao nadar contra a maré, John, um homem que começou com praticamente nada, tornou-se multibilionário. Como ele fez isso? Quando a Alemanha invadiu a Polônia, em 1939, mergulhando a Europa na Segunda Guerra Mundial e paralisando o mundo com medo e desespero, ele juntou $10.000 para investir no mercado de ações de Nova York. comprou 100 ações de cada empresa que estavam sendo negociadas a menos de $1, incluindo as consideradas praticamente falidas. Mas ele sabia o que tantas pessoas esquecem, que a noite não dura para sempre. O inverno. Financeiro é uma estação, e depois dele vem a primavera. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a economia dos Estados Unidos voltou a crescer, e as ações da Templeton explodiram, tornando-se um portfólio multibilionário. Vimos o mesmo tipo de crescimento acontecer à medida que o mercado de ações foi se recompondo desde suas maiores baixas, em março de 2009, para mais de 142% de crescimento até o fim de 2013. Mas a maioria das pessoas deixou essa chance passar. Por quê? Quando? As coisas começam a ir mal. Achamos que elas vão continuar indo mal para Sempre. O pessimismo toma conta. No capítulo 4.4, Timing é tudo, eu vou mostrar a você um sistema que pode ajudá-lo a manter a cabeça no lugar e continuar a investir quando todo mundo está com medo. É nesses períodos curtos e voláteis que os retornos astronômicos se tornam realmente disponíveis. Apresentei essas ideias ao Platinum Partners, um grupo exclusivo de discussão que criei para embasar minha fundação, e compartilhei com seus membros algumas das oportunidades potenciais que estavam à nossa frente. Por Exemplo, a Las Vegas Sands Corp, listada na Bolsa de Valores de Nova York. Em 9 de março de 2009, o preço de sua ação caiu para $2,28. Hoje, está em $67,41, um ganho de 3.000% sobre o seu dinheiro. Esse é o poder de aprender a investir quando todos estão com medo. Então, o que podemos aprender com Sir John Templeton? É incrível o que a pesquisa, a fé e a ação podem fazer se você conseguir impedir que os medos dos outros o paralisem. Essa é uma boa lição para ter em mente se, durante a leitura destas páginas, passarmos novamente por momentos financeiros complicados. História prova que os tempos difíceis e assustadores são os momentos com mais oportunidades para investir e ganhar. Ele sabia que, se conseguisse separar metade de seus escassos lucros, conquistaria uma posição na qual seria capaz de aproveitar todas as oportunidades de investimento. Porém, mais importante ainda, ele se tornou um dos maiores filantropos do mundo. Depois de ter se tornado cidadão britânico, a Rainha da Inglaterra o condecorou como cavaleiro pelos serviços prestados. Até mesmo na morte, seu legado de doações permanece. A cada ano que passa, a Fundação John Templeton distribui mais dinheiro em bolsas para impulsionar o progresso humano por meio de descobertas inovadoras, cerca de $70 milhões do que os prêmios da Comissão do Prêmio Nobel oferecem em uma década inteira. Qual é a grande lição da história de Theodore Johnson? Você não precisa ser um gênio financeiro para ser financeiramente livre. E qual é a lição de vida de Osceola M. Secart? Até mesmo uma diarista pode separar centavos capazes de fazer uma diferença significativa.